Fala, senhores! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é sobre acerto à distância. Vou falar se dá certo, se fica bom, quem que pode fazer um acerto à distância, tá? Na minha opinião, não é para todo mundo que dá para fazer um acerto à distância. E eu já confesso para vocês que eu tinha um certo preconceito com acerto à distância, só que recentemente eu mudei bastante o meu ponto de vista, tá? Então eu vou contar tudo isso para vocês. Certeza que alguém vai perguntar por que tem esse bagulho na orelha. Eu tô testando o microfone, tá? Pra ver se o áudio fica melhor pra vocês. Tentando evoluir sempre. Primeiro, por que eu tinha um preconceito com um acerto à distância? O primeiro motor que eu acertei, né, quando eu comecei a trabalhar com isso, foi na faculdade, foi o motor do Baja, da Unicamp, que é um carro de competição que os alunos da engenharia produzem, né, fabricam esse carro, fazem o desenvolvimento todo dele e aí levam para competir com outras faculdades. Então, se vocês nunca viram, vou botar na tela aí para vocês o que é um Baja, tá? E o Baja, ele tinha um motorzinho super simples, era um motorzinho carburado, monocilíndrico, com ignição por magneto, tá? Então fazer o acerto dele era um acerto raiz total, não tinha datalog, não tinha nada. O acerto que a gente fazia ali era olhando a vela para ver como é que estava a mistura, era um acerto da carburação na marcha lenta, a gente acertava sentindo mesmo o carro, tá? Então, sentindo se dava tranco, sentindo o cheiro dos gases do escapamento, sentindo como é que ficava a partida do carro, se tremia o motor ou não tremia, era tudo no tato, né? E aí, quando falavam para mim de calibração à distância, de acertar um carro à distância, eu falava, mano, como é que fica essa parte toda sensorial, né, do calibrador, que para mim é tão importante e foi desde o começo e até hoje eu acho muito importante o cara sentir o cheiro do escape, ver se o motor tá tremendo, ouvir se tá fazendo um barulho estranho, tudo isso é muito importante. Aí, galera, aconteceu o seguinte, eu tive uma conversa no Facebook. Na real, não foi uma conversa, tá? Foi, mano, uma aula. Inclusive, se liga aqui, ó. Eu imprimi a conversa para estudar depois. Foi com o Paulo, lá do Rio de Janeiro. Mano, e o cara manja demais. Ele me deu uma aula mesmo, me explicou um monte de coisa sobre acerto à distância que eu não imaginava que era assim. E hoje eu vou contar aqui para vocês. Hoje eu vou mandar aqui um abraço pro Paulo, hein? Que ele me deu uma aula mesmo. Valeu, Paulo. Abração para você. Tem uma série de recursos que dá para usar hoje em dia para fazer uma certa distância, tá? Mas claro que tem coisas que nunca vão ser iguais do tipo dessas que eu já falei, sensoriais. Então, eu vou começar falando para vocês que acerto à distância não é para qualquer um, tá? Tipo, o preparador vai acertar um carro para um cara à distância, o dono do carro tem que ser um cara diferenciado. Tem que ser um cara que entende de motor, entende de pilotagem, um cara que sabe muito bem as peças que tem no carro, porque, pô, o preparador vai acertar um carro que ele nunca nem viu. O dono do carro tem que descrever no detalhe cada peça que tem naquele carro, o que está montado, como é que foi feito, para o preparador saber em cima do que ele vai trabalhar, né? Então, o primeiro ponto é esse. Cara, se você quer acertar o seu carro à distância, você, antes de tudo, estude sobre o seu carro, saiba que peças você tem, preste atenção nessa parte sensorial, de barulho do motor, de sentir possíveis trancos que o motor está dando, porque o seu preparador ele não vai sentir, você vai ter que sentir e falar para ele o que está acontecendo, entendeu? Não vai ter ele para sentir. Então, vocês já perceberam que acerto à distância é uma parceria, tá? O calibrador ele vai fazer um trabalho difícil e o dono do carro também vai ter um trabalho difícil, vai dar trabalho para os dois, porque
O dono do carro vai ter que fazer um monte de teste, vai ter que fazer data log, vai ter que fazer lista de peça do carro. É um negócio que vai dar trabalho para ele. E para o preparador também, ele vai acertar um carro que ele nunca nem viu, entendeu? É um trampo monstruoso. Aliás, a maior parte dos caras que fazem acerto à distância, tem cara que joga mapa em carro à distância, né? Põe qualquer coisa pronta. Eu estou falando de fazer acerto fino do carro, catar o carro e testar e fazer o acerto fino. Cara que faz acerto fino à distância é quem faz isso por hobby, quem faz por paixão. Porque é um trampo monstruoso. Tem que ficar, nossa senhora. Enfim, primeiro ponto é esse, tá? Você tem que ser um dono de carro diferenciado e você tem que manjar do seu carro e tem que ser parceiro do seu preparador. Senão, não tem como, não vai dar certo. Se o preparador ficar tentando sozinho e você não fizer os testes direito, não vai rolar, não vai para frente. Seu carro não vai ficar bom. Demorou? Então, se você quer fazer um acerto à distância, você vai ter que ter vontade, cara, de fazer os testes, de mandar os datalogs. E além de tudo isso, além de conhecer sobre o seu carro, você tem que conhecer sobre a ECU que você está usando. Se você está usando Rondata, você tem que saber mexer no software da Rondata, pelo menos para gravar um datalog e mandar um datalog. Se você vai acertar uma Feotec, você tem que saber gravar um datalog e mandar o datalog, entendeu? É o mínimo, senão não tem como. Um exemplo bom, galera, para vocês de carro acertado à distância que ficou top é o carro do TK, do Tiagão. Ele tem um Golzinho turbo, para quem não sabe, montado aqui no Brasil, montado com peças brasileiras e levou o carro lá para a gringa, lá para os Estados Unidos. Só que o preparador dele, que montou o carro, que sabe todas as peças, o cara é daqui, tá? E o carro dele é acertado numa FT. O que acontece? Ele foi para lá, para os Estados Unidos, a gasolina de lá é diferente e eles fizeram um acerto à distância para a gasolina de lá, entendeu? É um caso, esse é um dos melhores exemplos que eu tenho para contar para vocês de carro acertado à distância. O segundo ponto que dá para falar é quando compensa você acertar o carro à distância. Tipo, tem gente que é daqui de São Paulo, tem várias preparadoras em São Paulo, então o cara pode ir numa preparadora aqui ou ele pode acertar o carro à distância com o cara do Espírito Santo, entendeu? O que compensa? Então, galera, aí vai depender de você, vai depender do seu preparador, vai depender do que você tem aqui à sua disposição. Se você está num local muito isolado, tipo, que não tem nenhum preparador perto, não tem nenhuma oficina legal perto, aí a sua única opção vai ser fazer um acerto à distância, você não tem outra opção, tá? Agora, se você tem opções, cabe a você decidir. Você falar, não, eu tenho um preparador aqui, mas o cara de longe eu confio mais, então eu vou fazer com o cara de longe. Aí quem vai ter que balancear isso é você, tá? Galera, e por último, fica bom o acerto à distância? Fica igual um acerto que o cara pegou o carro, o preparador, e o preparador testou tudo? Isso daí vai depender do empenho dos dois, do empenho do dono do carro e do empenho do preparador à distância. Se os dois fizerem tudo que é teste, testarem esse carro em diversas condições, se tiverem uma comunicação boa, é para esse acerto ficar muito bom. Dá para fazer um trabalho bem feito. Tem ferramentas, igual eu falei para vocês, que dá para deixar esse carro filé, mesmo você não tendo contato com ele, tá? Hoje é isso mesmo, é bem curtinho. Se você curtiu esse tipo de assunto, se inscreve no canal, tá? Eu vou trazer bastante assunto legal. Vou falar de tudo que é coisa aqui sobre preparação, mas de uma visão mais da engenharia mesmo, tá? Então dá um like, se inscreve, que eu vou trazer bastante conteúdo legal aí para vocês. Valeu!